que foi lá no equinócio de outono. Então, nosso último encontro foi lá no equinócio de outono. A gente podia fazer essa retrospectiva, né? De hoje até lá, ainda na quaresma, né? Quem quiser contar um pouquinho como vivenciou essa Páscoa, como estava vivenciando essa quaresma, o que está acontecendo na natureza, aí pertinho de vocês. Podem falar, digam o lugar onde vocês estão, para a gente ir se situando também. Vou começar então, para ninguém ficar tímido, hein? Então, agora estou aqui no Casirê, a gente tem vivenciado então a Páscoa, né? Então, na segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, surgiu aqui no Casirê um ninho. Nesse ninho tinham alguns ovinhos. A gente ainda não sabe qual é o passarinho, pombinho, galinha. A gente não sabe quem que está chocando esse ninho, né? As crianças podem vivenciar, né, essa vivência do ovo, e desde lá da quaresma, a gente já vinha fazendo essa vivência com as terras, né? Então, o outono nos convidou para esse momento mais contemplativo. No nosso estudo, a gente recebeu de presente, né, da Marília, a leitura do poema dos Dias Lindos, né, do Carlos Drummond. E aí a gente começou a olhar um pouquinho mais para esse chão, olhar um pouquinho mais para essa terra, que agora é permeada dessa luz dourada do sol, né? Então a gente pode perceber como todo o reino vegetal, né, todo o celeste, né, o zênite, nosso azul, ele vai se tornando mais azul. E a gente, desde lá da quaresma, vem vivenciando, então, esse olhar para o chão, né, olhar para baixo, coletar as terras, fazer a pintura de terras. Então, até um certo momento a gente estava colhendo essas terras, as crianças ficam muito animadas, né? Trazem terras de casa, terras do parquinho, terras da praia, e aí a gente vai cuidando dessa terra, então passando essa terra na peneira, tirando os galinhos, né? Deixando isso mesmo em pigmento, né? E aí esse pigmento é guardado nos potes, né? São nos potinhos transparentes, e aí vai aumentando, né, os tons de terra. A gente também vai ampliando essa percepção sensória das crianças, né, de que toda terra é marrom, né? Tem terra que é rosa, tem terra que é vermelha, tem terra que é bege, tem terra que é quase verde. E aí é muito lindo ver como com o pigmento seco as crianças vão realmente tendo essa vivência de preenchimento no papel, né? Porque eu sempre trago para eles essa imagem, né? De que a gente pega com o nosso biquinho de passarinho o pigmento, e aí a gente só pode pegar mais quando aquele já acabou, e ele só acaba quando ele fica impresso no papel, né? Então, quando as crianças têm, é uma experiência, assim, bastante interessante de um desenho, né, de uma pintura que ela não tem uma forma, é uma experiência de preenchimento que a criança vai tendo ali no papel, né? E quando surgem, né, vão vindo camadas de cores, e aí as crianças vão vendo então essas formas que surgem dessas beiradas, desses encontros, daquilo que vai aparecendo muito similar às pinturas rupestres, né? O resultado, né, final do trabalho das crianças é muito parecido com essas pinturas mais antigas. A terra, ela traz uma vivacidade, né? Aquela cor que não é uniforme e aquele encontro também de tons, né? Vão criando formas, as crianças olham, elas falam, olha, você fez um sol, aí a outra criança fala, não, é uma flor, né? E aí eles vão vendo coisas ali e experienciando, então, essa pintura do papel, ainda como uma técnica de têmpera seca, né? Esfumaçando com a mão o pigmento na superfície,
E aí depois, então, a gente inicia esse trabalho de colocar água, né? Isso ainda lá bem pertinho na Semana Santa, e aí essa terra ganha, então, esse rastro do movimento, que fica lá impresso no papel. Então, a gente foi vivenciando durante toda a quaresma aqui um movimento de faxina, de arrumação da sala, de consertar muitas coisinhas que precisa, a roupinha da boneca que está furada, a rede que a gente não pendurou. Então, tudo vai indo para o seu lugar, né? E ganhando essa inteireza, né? E a gente mesmo, né? Nesse movimento de outono e de quaresma, vai serenando e olhando mais para aquilo que precisa ser feito. E aí, criado, então, esse ambiente, a gente entra, né, nessa vida que vai romper a morte. Eu aqui tenho também crianças judias, né, e esse ano foi bem interessante, porque o Seder de Pessach foi na sexta-feira da Paixão, né, então no grupo de estudos até a mãe, que é judia, falou assim, nossa, mas será que o Cristo, a última ceia, era um Seder de Pessach, né? Ela fez esse comentário, né? E aí, olhando um pouquinho também para as diferentes tradições, a gente pode perceber que a gente tem aí essa vivência, né, de Páscoa, que é essa saída, né, desse momento de contrição, né, de deserto, né, de morte, de um extremo materialismo, né? O Cristo, a jornada do Cristo traz muito essa luta, né, contra esse materialismo vigente nos templos, né? Tem todos esses episódios, né, que acontecem ali na entrada do templo com os mercadores, essa reclusão no deserto, e aí, por fim, a vitória, né, da vida sobre a morte, quando há a ressurreição, né? Eu recebi de presente uma história que eu vou compartilhar com vocês, bem pequenininha, que diz que lá na Polônia, tem essa lenda de que no dia do sábado de Aleluia, quando se saiu dizendo, né, ele ressuscitou, as pessoas não acreditavam. E aí a moça que andava com o cesto de ovos, né, com um pano coberto, recebeu essa provocação: se realmente Cristo ressuscitou, esses ovos estarão todos coloridos. E aí, quando ela levanta o pano, os ovos estão mesmo todos coloridos, né? E aí a gente vê que nesses países, né, europeus mais nórdicos e também nas Arábias, né, num cristianismo mais ortodoxo, né, tem muito essa vivência da pintura de ovos como uma técnica artística mesmo, né? Em cada país tem um tipo de pintura com tingimentos vegetais. Alguns é o ovo cozido mesmo, que as crianças comem, e alguns outros realmente é o ovo esvaziado, né? Só a casquinha pintada, né? E no judaísmo a gente também tem essa vivência, né? Então, desse povo que sai de um estado de contrição, de escravidão, e demora 40 anos para chegar, então, na liberdade na Terra Prometida. Então, também na cultura afro-brasileira, a gente tem nesse momento um momento de início, né, das festas que abrem o ano letivo. E isso é iniciado com Ogum, né? Geralmente se tem esse xirê, essa festa de Ogum, que em muitas casas é feita junto com o Oxóssi, né? Eles são muito amigos, né? Exu, Ogum e Oxóssi. Então, geralmente se fazem os festejos muito juntos. E Ogum é esse orixá que traz esse princípio civilizatório, né? A partir da forja do ferro é possível fazer a ferramenta, é possível ter agricultura e é possível se fixar em algum lugar. Então, aqui com as crianças, a gente vivenciou toda essa quaresma com essas terras, e aí depois, então, do domingo de Páscoa, surgiu esse ninho. E a gente vem fazendo experiências, né? Eu venho fazendo experiências sem as crianças, né? De tingir esses ovinhos com a terra e com plantas para que surjam, né? As imagens, né? Invertidas. E vamos cultivar essa imagem do ovo
até o Pentecostes. Então, esse cultivo do ovo, né? Ele sai um pouquinho desse lugar que é o ovo da Páscoa, que é o ovo que a gente ganha, né? E aí esse ovo, quando ele chega lá no Pentecostes, a gente descobre que ele é chocado por um casal de pombinhos, né? E aí vão nascer de dentro as pombinhas, né, do Divino Espírito Santo. Aí a gente adentra nessa nova época do Divino, que a gente ainda poderia chamar como uma grande época de Páscoa, né? Desde lá da Quaresma até depois o final das celebrações do Divino. E a gente segue nas pinturas de terra com as crianças e vamos seguindo assim com essa abertura também para o que há de vir, porque quando a gente fala dessa nova vida, né, de uma vida que vence a morte, a gente também se remete a esse advento, né? Então cultivar esse ovo, né, e essa imagem de uma promessa da vida vindoura é algo bastante tem me feito muito bem, né, assim, junto com as crianças, nessa cautela do dia a dia, né, de que a Páscoa não é só um dia, a gente vai vivenciando ela. Agora eu vou passar a palavra. Aqui no jardim, só para contar uma coisa da natureza, no jardim tem vindo muitas borboletas, mas que são quase aquelas bruxas, umas borboletas com uns contornos muito pretos, sabe, bruxas, que é em espanhol, né, que se fala brujas, né, as mariposas, mas elas são douradas, toda a asa dela é meio laranja, meio dourada, tem tido muito dessas borboletinhas aqui no jardim, não essas bem coloridas e levinhas, mas essas mais que parece que tem pelo nela, né? A asa dela é grande, né? E ela tem todas essas cores bem douradas, bem alaranjadas, que combinam muito com o nosso outono, né? Aqui em São Paulo. É muito bacana, né, Lu, essa imagem do ovo, né, que você traz nessa forma, de uma outra forma, né, começando justamente na Páscoa, que normalmente a gente faz um processo para culminar na Páscoa, né, e eu acho muito linda essa ideia sua de começar com a Páscoa, com os ovinhos, e aí vai os 40 dias para frente, né, é muito, muito bacana. Eu gosto muito também de trabalhar com o ovo, mas eu ainda trabalho esse ovo, né, de a casquinha, mas sempre relacionado com a galinha, né? Então, quem cuida dos ovinhos é a galinha, então a galinha ali que as crianças brincavam até, né, uma galinha de tricô, justamente eu fiz um ninho para ela, bem bonitinho, e eu vivenciei todo o processo de esvaziar os ovos com as crianças, né? Então, normalmente eu pedia, né, para as famílias, para mandarem os ovos e tal. E dessa vez eu fui pedindo ovo e a gente fazia omelete, fazia ovo mexido, fazia, nossa, fazia bolo, fazia um monte de coisa. E aí primeiro eu pendurei os ovos assim, todos eles, né, brancos ainda. Aí teve um dia que a gente pendurou, a gente pegou todos eles e aí pintamos os ovos todos juntos. Eu até tentei pintar com terra, olha só, mas eu não consegui. Depois você precisa ensinar a técnica de fixar. Aí eu pendurei de novo, e aí as crianças então foram para Páscoa com essa imagem dos ovos pendurados. E aí justamente a gente preparou o ninho, as galinhas no ninho, né? Assim, antes de ir para Páscoa, elas ficaram lá no quentinho e tal. E aí quando eles voltaram, no lugar desses ovos todos, eu deixei um único ovo que tinha ficado branco. Aí esse ovo ele apareceu dourado, né? Eu enfeitei assim todo em volta dele, ele estava dourado. E os ovos que a gente tinha pintado, eles tinham desaparecido, né? Aí eles, né? Ai, mas o que aconteceu? E a galinha, eu falei, eu acho que essa galinha tá cuidando, eu acho que ela escondeu esses ovos. E aí justamente eles foram procurar os ovos. Aí eu coloquei uva passa, né? Umas coisinhas dentro e teve essa busca desse ovinho. A gente também, nada disso assim, de vai levar para casa, não, era uma coisa muito desse coletivo, né? É algo que eu tenho tentado transformar também.
isso nas crianças, né? De que, porque tem muito isso, né? Ah, é meu, eu vou levar e tal. Não, aqui são os nossos ovos, a gente vai cada um que um encontra, a gente vai pôr num grande cesto e depois desse cesto a gente divide. Aqui mesmo a gente vai ver o que tem dentro. E foi assim, né? Num lugar muito íntimo desse coletivo da sala, né? Foi muito gostoso também. Aí é isso, né? Tá lá o ovo dourado e o ninho tá por ali, né? Então vamos ver se vem algum outro bichinho aí aparecer nesse ninho, né? Eu acho que até tem um casal de pombinho aqui no meu telhado que vai querer voar lá para sua classe. Eu até Olha estou só. vendo. Mas é Importante. legal você falar isso, né, Glau? Porque não é fácil a gente quebrar essa expectativa da comunidade, porque se a gente pensar que assim, a escola, né, ela cria, né, uma comunidade artificialmente, né? Porque se a gente pensar que assim, se a gente nasce numa comunidade tradicional, os valores comungados por aquela comunidade já estão lá, eles estão postos. Então, é um quilombo, é um terreiro, é um grupo relacionado a uma igreja, então aquilo já está lá e as pessoas já comungam daqueles hábitos, daquele jeito de festejar. E quando a gente está na escola, a gente tem que criar os hábitos dessa comunidade, porque as pessoas estão chegando já com os seus hábitos, com a sua jornada, né? E é um lugar delicado, né? Assim, a gente que está no jardim da infância, eu percebo que a gente é muito responsável, né? Por iniciar esses ritos que depois vão se inspirar lá no currículo, cada vez mais, até chegar lá no colegial, né? Então, aquilo que a gente inicia no jardim da infância é muito precioso, né? Porque é um ovinho, né? E depois esse ovinho vai ser chocado por todas aquelas professoras ao longo de toda a vida escolar daquelas famílias, né? Porque não são só as crianças. E é difícil, eu sinto, assim, lá uma dificuldade, mesmo com carregando, né, as famílias com estudos, convidando para as famílias que têm diferentes religiões para virem, para compor, eu sinto que tem quase que uma frustração, às vezes, né, das pessoas, mas foi a Páscoa e não teve ovo, mas não teve, não ganhou nada, não teve né? E a gente na escola, como professores, tentar fazer um pouquinho isso que eu acho que tem a ver com Ogum, que eu acho que tem a ver com Cristo, que eu acho que tem a ver com todo o povo judeu que atravessou o deserto, que é realmente desmaterializar. Não tem isso desse consumo, né? Dessa Páscoa que é uma coisa que você ganha, que você marca pontualmente, né? Então, eu só consegui também fazer essa vivência, né, dessa quaresma sem nenhum elemento ainda do ovo, porque eu estou em uma comunidade pequena, né? Então, estou em uma pequena comunidade, isso nos possibilita nos permearmos mais, estarmos mais juntos e irmos juntos construindo isso. Então, sempre é um desafio, né? A gente tirar um pouquinho desse lugar já que é o comercial, né? Digamos assim, especialmente com os ovos de Páscoa, né? É total, é o grande desafio, né? A gente ir contra também o próprio capitalismo, né? O consumismo e tudo mais que vem junto, né? Mas que mais? Pessoal, vocês Fala, Dudu. estão me ouvindo? Então, pensando nisso, até a questão que as famílias elas esperam assim que a gente faça algo até antes da Páscoa mesmo, né? Tipo, na sexta-feira, assim, algumas famílias, nossa, mas não vai ter nada para as crianças, né? Ainda mais as que acabaram de chegar assim no jardim, né? Daí a gente explica, a gente até faz uma reunião antes, né, para falar dessa época da Páscoa um pouco, assim, né? Mas é bem difícil quebrar isso, né? E é uma construção mesmo, eu vejo assim, né? E a gente aqui ainda faz essa coisa assim, a gente pinta os ovos na Semana Santa, assim, ainda, e aí com as crianças, assim, até tentei também fazer de terra e de urucum, mas não rolou, assim, não ficou
não sei, não pegou muito, sabe? Ou eu fiz muito aguado, enfim. Aí a gente esconde os ovos, assim, mas a gente usa a imagem do coelho ainda, assim. Achei bem interessante a imagem da galinha e a imagem que a Lu trouxe também, assim, muito... faz muito sentido, né? E aí a gente esconde os ovinhos, assim, deixa no jardim e com uma cenourinha e fala, acho que vai passar um coelhinho, tal. Mas aí a gente só faz a caça aos ovos mesmo depois da Páscoa, assim, na segunda-feira, né? E a gente também não leva para casa nada, a gente, cada um acha o que vai achando, vai colocando numa cesta também, e aí divide ali depois do lanche, até para tirar essa coisa do consumismo mesmo, e do que é meu, né? É bem essa imagem que eu acho que tem que trazer cada vez mais, assim, né? Do coletivo mesmo, né? E eu sinto que acirrou essa coisa do meu, assim, muito com a pandemia também, assim, né? As crianças estão tá cada vez mais difícil integrar, assim. Então, acho que quanto mais essas vivências foram coletivas, assim, melhor, assim, né? Gente, a gente pode misturar os pigmentos com vários veículos, né? A água é um deles, mas o óleo de coco, por exemplo, com urucum, se você passa bastante urucum no pilão, né? E depois você vai experimentando mesmo, né? Depende do seu urucum, né? Tem aquele urucum que é mais vermelho, que é o urucum macho, tem aquele urucum que é mais alaranjado, que é o urucum fêmea, né? Então a gente vai experimentando com aquela matéria-prima que a gente tem, e aí pode misturar, né, com um pouquinho de óleo, de coco. Então isso impregna na hora, se as crianças ficam pondo o dedinho, ou a gente mesmo para pintar, né, com o pincel e aquele óleo com vermelho, né, fica nosso dedinho marcado, né? Então a gente bota mesmo no lugar, faz para não ficar marquinha, e depois tem que esperar secar, né? Né, uns 2 dias, assim, né? Porque senão ele fica, todo mundo que encosta, ele fica marcadinho, né? Mas Então, aí quando assim, ele seca, seca mesmo, e aí não sai a cor, Lu? seca mesmo, Ai, que seca legal. mesmo. Não tinha pensado no óleo. O Boa óleo ideia. é Com a bom terra para também. isso. Você coloca óleo ou coloca A outra coisa? terra também, você pode também usar. Bom, gente, já aconteceu cada coisa engraçada que a gente está fazendo essas coisas com terra. Daí eu tenho um aluno bem sapeca, que tem 6 anos, e ele trouxe um pouco de, não vou falar o quê, mas bem marrom escura. E aí ele me deu, só que meu nariz é muito bom. Eu tenho um olfato muito bom. Então, assim que eu peguei, eu falei assim: nossa, que terra cheirosa! Mas essa terra é da sua casa, eu quero pisar nessa terra. Daí ele ria, dava risada, né? Ele trouxe pó de café, ele pegou escondido o pó de café, colocou numa latinha e trouxe. E aí, com o café, eu fiz isso de ferver o café na água, que nem a gente faz em Minas, assim, né? E mergulhar o ovo. E aí, depois o ovo fica bem tingidinho, né? Não sei se Legal. talvez ferver a terra com a água para mergulhar o ovo, porque a casca do ovo não é uma superfície muito permeável, né? Ela é Uhum. bem, a gente vai entrar já já na nossa apostila, né? Ela é puro cálcio, né? E o Sim. cálcio, como a gente já estudou na nossa apostila, né? Aquele elemento durinho, firminho, que não tem brecha. Nossa, Ah, bate o dente, é difícil de quebrar, né? Então, sim. o ovo, ele traz também um pouco disso, né? Dessa coisa calcária, né? Dessa coisa do cálcio, né? Ali protegendo aquela vida que está lá dentro, né? Foi a primeira vez, né, que eu pude fazer assim essa vivência total. O ano passado eu também fiz, né, de trazer mesmo essa vivência longa com os ovos até chegar lá no Pentecostes. E foi bem bonito, assim, né, o ano passado e esse ano está sendo bem bonito de ver. É isso, né? Como a Glaucia falou, muitas vezes o ovinho eu esvazio com as crianças quando tem aniversário, a gente sopra para fazer bolo, mas eu não ponho no ninho na frente deles, né? Eu pego aquele ovinho, mergulho na água para lavar e tudo, e eles, quando olham para aquele ninho,
eles realmente estão diante de uma promessa de vida. Eles não fazem essa relação, né? Nossa, esse é o ovo que a gente assoprou e que agora você que pôs aí, né? Então eles olham e falam, nossa, mas cadê o passarinho? Eles me falam, né? Como tem muito passarinho, né? Aí eles ficam bem curiosos, né? Sim. Aproveitar esse lugar da fantasia, né? Das crianças que ainda é bem forte, né? No primeiro setênio. E a gente saber que a gente pode fazer magia na frente deles, né? A gente pega aquele ovo, tá, bota lá, depois no outro dia aquele ovo tá lá. É um mistério. Uhum. Isso também acaba passando por esse lugar, né, Glau? Que é muito daquilo que pulsa de verdade dentro do nosso coração. Porque eu demorei muitos anos para fazer isso, porque eu tive essa vivência na minha infância da procura dos ovos. E eu gosto muito da busca do ovo, de procurar o ovo em algum lugar, Sim. de ter que achar aquele ovo, né? Isso é algo que eu acho muito lindo, né? E ainda nesse caminho que eu estou fazendo, eu ainda não achei o lugar onde que esse ovo poderia ficar escondido ou alguma coisa assim, porque tem sido esse processo vagaroso, né? De construção de um dia depois do outro, né? Para chegar lá no Pentecostes. Então, acabei não vivenciando com as crianças, né? Aqui no Caserê, essa coisa da procura dos ovos. Mas foi uma escolha consciente, né? Foi algo que eu falei assim, não, eu não vou fazer a escolha para poder, né? Não vou fazer a procura dos ovos para poder vivenciar isso até lá na frente. Então, e o ciclo anual, ele é tão generoso, né? Que a gente pode, a cada ano, revisitar nossas escolhas, trilhar um caminho diferente. Dentro daquele caminho, é como processo criativo de um artista, né? Dentro daquele caminho a gente pode falar, nossa, olha que eu percebi, eu nem tinha feito. A cada ano que a gente faz aquilo de novo, assim como as nossas crianças, né? A gente vai sendo iniciado naquilo, né? E as próprias matérias do que o mundo é feito se apresentam para a gente, porque a gente está interessado nelas, né? A Terra é um organismo vivo, né? Então, quando a gente passa a olhar a Terra, não só a Terra do chão, né? Eu estou falando da Terra, como esse planeta da gente. Tudo que está ali, está lá, e se a gente bota reparo, aquilo vai contando uns segredos para a gente, né? Assim, quando a gente está no seminário de pedagogia, começa a fazer fenomenologia, observar uma planta, a gente fala, nossa, eu nem sabia que o feijão era assim, nossa, mas quanta coisa que observar um feijão nascendo pode me contar de todo o reino vegetal, né? Então, o professor também, né, se ele consegue, dentro do seu fazer, tá dentro de um processo criativo, aquilo fica muito vivo para as crianças, né? E a gente pode todo ano voltar e refazer a decisão ou mudar a decisão. Falar, não, esse ano vamos fazer diferente, né? Então, é muito lindo, né, isso. Esse ano eu experimentei fazer o boi agora na Páscoa. Então, eu estou no 4º ano, né? Então, meus alunos já são maiores, é uma coisa mais singela esse movimento, assim, da festa. Mas aí eu fiz um desenho de lousa do boi, achei muito curioso, porque eu tive uma aluna que, quando chegou na sala no primeiro dia que o boi estava na lousa, ela disse que tinha medo desse boi. Ai, eu tenho medo desse boi, tenho muito medo dele, tira ele daí que ele tá me olhando, ficou assim super receosa, né? Mas com o tempo, ela foi se amigando assim com o boi, e aí a gente ia fazendo o boi na roda, né, no ritmo. Então tinha uma música do boi, que aí nesse momento eu pegava instrumento, cada um tinha um instrumento, então um coquinho, uma maraca, uma coisa assim, eles tocavam, faziam coro, e eu chamava, né, a música, e a gente foi indo. E eu tinha um boi que estava guardado há muito tempo. Estava bem velhinho ele, assim, já estava meio acabadinho, né? Então, eu achei que também seria uma boa oportunidade de fazer dar uma repaginada nesse boi junto com eles, que era o renascimento desse boi também, né? Eu achei que a história, apesar do boi ser uma festa de São João, achei que tinha muito a ver com a Páscoa. Conversando com uma amiga também, parceira da escola, ela trouxe assim essa ideia, eu falei, vou fazer o boi. E aí trouxe o boi, a gente repaginou o boi, dançamos muito boi, sem boi, só na imaginação, que foi maravilhoso, cada dia um era o boi.
e no final a gente tinha, né, ali a materialização do boi para dançar, rodar e fazer o que a gente precisava. Eles amaram a história do boi, acho que foi muito significativo. A história em si, o fato de, né, o boi ali, ele de certa forma, tem várias formas de contar, né? Mas na maneira que eu contei, ele morre e depois ele ressuscita. E tem o encontro dos povos, que também faz parte desse currículo do 4º ano, né? Então, tinha ali o elemento negro, tinha o elemento indígena, tinha o elemento do fazendeiro, e que tem muito a ver com esse momento também biográfico de reconhecimento da identidade ali, da forma também que eu encontrei de trabalhar o currículo e as mitologias nesse ano. E, assim, foi lindo, foi incrível, singelo, não foi alguma coisa, assim, grande, né, um grande evento, mas ficou ali nos nossos dias, desde, nem sei, esqueci a data, mas, assim, ficamos aí um mês e pouquinho, terminamos agora na semana passada, de trabalhar, de dançar o boi, e foi uma experiência incrível, especialmente por essa criança, né? Que chegou, assim, super temerosa do boi e saiu sentindo falta. Quando ela chegou que o boi não estava mais na lousa, aí também eu fiz um boizinho bem pequenininho de crochê, e coloquei no cantinho de época, assim, que era bem singelo, era só o boizinho num toquinho de madeira, com uma chita embaixo, e umas pedrinhas, uma coisinha assim bem singela, né? E aí ela, agora quem vai ficar me olhando todo dia aqui enquanto eu copio o caderno, sabe? Sentiu falta do boi, do boi, né? Do boi da cara preta, que ela achou que ia pegar ela, mas que na verdade ela que pegou o boi. Foi ótimo, assim, uma experiência muito legal. Ai, muito lindo, Mani, muito bom. E é especial, porque agora que, né, ele morreu, renasceu, você vai ter que batizar ele em São João, né? Aí você faz o ciclo completo. Muito bacana. A ideia é essa. Vamos chegar lá. É, muito legal. Que até isso, né, na tradição popular é justamente, cada ano o boi ganha um novo nome, né? Então, acho que isso no fundamental é uma ideia muito bacana, né? Porque eles vão acompanhando essa transformação e eles já conseguem entender, né, esse processo mesmo de matar o boi, dele ressuscitar, e aí vai vir com outro nome, vai ter, né, vai dar mais uma repaginada ali, é muito legal, muito bacana. E ele ressuscita diferente, né? Ele ressuscita, não é mais o mesmo boi, é outro boi, né? Que já tem uma outra qualidade e que junta todo mundo. E vamos fazer uma grande festa agora, né? Junta todo mundo, vamos celebrar, vamos dançar. E, assim, eu achei que combinou muito bem agora nesse momento do 4º ano. E vamos seguir com o boi aí mais um tempinho, de outras maneiras. Muito legal. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma vivência de Páscoa? Ou trazer eu queria falar um pouquinho do que eu fiz esse ano, né? Porque no ano passado, quando eu estava no 1º ano, foi um momento que estava tudo fechado aqui em São Paulo, então a gente não pôde viver a Páscoa junto, né? Então as famílias puderam tomar essa responsabilidade. E aí esse ano eu consegui finalmente fazer, né, a minha vivência de Páscoa, que era da galinha da Angola, porque eu tive muita dificuldade com a Páscoa, né? Eu nunca vivi muito isso. Mas aí me falam, não, essa imagem do ovo ela é muito importante, ela é bem simbólica nessa época. E aí, meu pai, ele tem um sítio, né, que ele tem, um sítio não, é uma casa que fica num condomínio, em Cesareolange, e teve um problema que começou a ter muito escorpião. E aí, eles colocaram um monte de galinha da Angola. E aí, eu descobri, eu não sabia, né, elas não fazem ninho, elas colocam os ovos dentro das moitas. E aí tem um vizinho do meu pai, que ele é aposentado, e ele fica o dia inteiro procurando os ovos da galinha da Angola. Então, eu fiz a caçada do ovinho, né? Eu fiz também, acabei fazendo com ovinho de chocolate, mas pelo menos eu consegui trazer uma imagem que para mim era um pouquinho mais verdadeira, né? Porque a do coelhinho da Páscoa, para mim, realmente não me vinculei a ela.
Porque, de fato, também eu tenho um incômodo muito grande, né, com essa coisa das crianças, tudo tem que ter um presentinho para criança. Na época do Natal, eu fiquei extremamente irritada, porque tinha que fazer 500 milhões de coisas, né, para dar para as crianças. E só que, pelo menos na minha sala, as famílias fizeram um movimento muito legal. Além das crianças, né, receberem o ovinho, que elas nem estavam muito na expectativa, elas sabem que recebem em casa, as crianças quiseram dar presente para os professores. Então, foi uma época que os professores ganharam muito chocolate das crianças da minha sala. E elas trouxeram para todos os professores. Então, a gente conseguiu um movimento contrário, que era algo que estava se perdendo, né? A criança fazer essa doação aos professores. Então, foi muito bonitinha a Páscoa nesse sentido. Assim, eu gostei muito de ver esse movimento das famílias, né? Isso foi, na verdade, que me impressionou mais nessa época. E você trouxe esse elemento lindo, né, Marília? Que a galinha da Angola, ela é um ser muito sagrado, né, no candomblé, né? Quando a pessoa se inicia no candomblé, quando vocês veem, né, a pessoa toda pintadinha, assim, né, se fazendo de galinha de Angola, para encantar Oxalá, para Oxalá deixar o orixá chegar, né? E tem toda essa coisa daquele Oxo, né, que é em cima ali da galinha. Quanto mais velha a galinha, maior aquele cucuruto que ela tem, né? Então, é uma imagem bem linda. E isso me lembrou também de falar para vocês que, além disso, né, de iniciar esse ritmo anual nas tradições afro-brasileiras com Ogum, tem o dia de São Jorge, né, que aqui no Sudeste é mesmo, né, no dia 23 de abril, né, que é um santo que é sincretizado com Ogum, né? E aí, quem está firme aqui no estudo sabe que no outono, o regente do outono, quem é? Quem souber abrir o microfone e fala. Micael agora, né? Micael. E o Micael traz esse impulso, né? Muito parecido com Ogum, né? Um impulso civilizador, né? Micael que vai lá no céu com esse ferro, né? E a Glauce compartilhou um monte de chuva de meteoro com a gente lá no grupo, né? Então, esse ferro que passa lá e todo mundo para baixo. Agora a atmosfera está vazia, né? Tudo vai lá para dentro da Terra. E aí no inverno vem essa inspiração maior, né? Então é muito legal. E aí a gente vai fazendo essas relações, né? Você começou com a galinha agora, vai saber o que a galinha da Angola vai te contar para o próximo ano. É muito lindo, né? A gente também brincando, né? A gente como educador e também gostando dessa pesquisa, né? E Marília, eu não entendi. Você contou para as crianças essa história da galinha que come escorpião ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Contei. Eu criei uma história que é Ah, de Angola. E aí até o amigo do meu pai, o Beto, foi a criança da história, né? E era uma criança que mora num sítio e os bichos começaram a desaparecer. E ele não sabia o que estava acontecendo. Só que ele viu um bicho preto que ele nunca tinha visto. E ele foi tentar pegar. E aí ele tomou uma bela de uma bronca da mãe, porque o bicho mata, né? E aí ele perguntou o que estava acontecendo. Ele falou, olha, realmente esse bicho está matando os outros animais. E aí ele pediu proteção e chegou. Um dia veio um barulho diferente lá na casa dele. Acordou de manhã, foi tomar café e ouviu. Tô fraco, tô fraco, tô fraco. E quando ele saiu, tinha esse bicho preto, cheio de bolinha correndo no sítio. E aí ele percebeu que durante uma semana os bichos pararam de morrer. Os bichos pretos que estavam no chão com aquele rabo pontudo foram desaparecendo. Até que um dia não tinha mais o bicho preto que mata e as galinhas da Angola também não estavam mais lá. E aí ele foi brincar e estava mexendo num arbusto. Achou um ovinho de galinha. E aí ele foi correndo mostrar para a mãe. A mãe falou, elas já vieram aqui, fizeram o que tinham que fazer, e agora a gente vai pegar os ovinhos e vai proteger, porque como elas fizeram para a gente esse grande favor, a gente cuida dos ovinhos dela, em retribuição. Então foi essa história que eu contei.
né, bem singela, assim, mas ela, né, até certo ponto, ela é bem verdadeira, porque, de fato, tem assim, quando você tá lá no sítio vendo a galinha, tem uma hora que ela tá lá, fica um tempão na sua casa, de repente um silêncio mortal, assim, ela foi embora, que ela já comeu tudo, e é todo dia. Então, foi assim, né, foi um jeito de eu conseguir começar a me vincular à Páscoa, que era uma vivência que eu não tenho aqui em casa, né? A gente não foi criada como católicas nem cristã, então aí eu trouxe essa imagem para eles. Muito legal. E até a gente comentou isso, né? O quanto também na quaresma, essa coisa dos animais peçonhentos, né? Como é uma época que tem mais cobra e justamente escorpião, tem um monte de história aí, né? Fora os bichos que ficam soltos, né? Mula sem cabeça, lobisomem, tem todo esse universo aí também, que eu acho que é uma boa pesquisa para nós, né? Como a gente pode explorar essas histórias, ainda mais vocês que estão com fundamental. Eu acho que dá para fazer umas vivências aí de quaresma bem interessantes aí a partir desses elementos, né? Da nossa cultura também. Marília, se você puder compartilhar essa história depois, vai ser incrível, porque eu também comecei, né? A galinha da Angola chegou lá na minha sala, mas ela chegou doando as penas para a gente escrever com a caneta de pena. E eu tenho uma aluna, né, que tem uma roça, e aí ela foi para a roça para pedir para a mãe dela, ó, pega aí, vê se tem nas galinhas, assim, embaixo das galinhas, alguma peninha solta para a gente escrever, não conta nada, esconde. E aí a galinha trouxe aí, há umas 2 semanas, a galinha trouxe as penas que sobraram, que elas estavam trocando para a gente escrever, deram de presente para a gente escrever. E aí, se você puder compartilhar, depois eu conto essa história para eles, eles vão amar. Que já estão escrevendo aí na pena, fazendo cartas. Quem sabe a gente não faz uma carta para a galinha da Angola, ou até para essa criança, né, da sua história. Mando sim a história, depois eu escrevo ela direitinho e mando. Massa. Muito bom, gente. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma vivência? Ou trazer alguma reflexão? Eu posso, talvez. Dá para ouvir? Sim, sim. Eu estava aqui, na verdade, tendo um insights mesmo. Eu dou aula para o médio, né? Para o ensino médio de história. E esse mês agora de abril foi um mês bem difícil de dar aula. Eu estava aqui refletindo agora sobre a disposição anímica, né, dos alunos nesse mês de abril, e no nosso último encontro a gente acabou falando um pouco sobre isso. Eu lembro que eu falei pessoalmente, a gente estava dando os nossos depoimentos do que a gente observava na natureza e como a gente se sentia nesse período, e que às vezes era um período pesado um pouco, né, o da quaresma que antecede a Páscoa. E coincidência ou não, foi um período assim animicamente bem puxado. E aí, o que eu compartilho é um pouco mais distante, né, de onde vocês estão, mas enfim, eles vão parar lá, né, gente? Eu faço uma chamada todo dia, que é uma chamada com uma pergunta, e eles respondem essa pergunta. E a gente entrou na Idade Média. E aí, nesse período da quaresma, a gente viu uma queda de uma civilização romana. Entramos num período de Idade Média, onde a disposição anímica ela é bem interior, né? Ela vai se voltando por um momento onde você começa a olhar em volta e o que vai ser agora? Tudo que eu tinha desabou de uma certa maneira. Eu vou escolher coisas que eu vou levar adiante, coisas que não, algumas coisas ruem, de ruir na história e outras ficam em pé. Agora eu fiquei pensando quanto isso tem a ver com essa qualidade sacrificial, talvez, da quaresma, né, e da passagem. E aí eu fui buscar agora a lista das perguntas da chamada,
E elas têm todas a ver um pouco com isso, assim, né? O que era mais importante num sacrifício, o que vem antes ou depois, eu perguntei para eles, né? Então, a preparação ou o que a gente colhe depois. A gente refletiu um pouco sobre as cinzas. E aí agora estou falando de adulto para adulto, né? Aqui, mas assim, as cinzas, né? Se quando a gente olha para as cinzas de alguma coisa, a gente está olhando unicamente para aquilo que já se deteriorou para o passado e acabou e ponto. Ou a gente está olhando para algo que foi transmutado num fogo de um entusiasmo para o futuro, né? São perguntas grandonas que não são para serem respondidas com verdade. A gente também fez perguntas sobre bifurcação, o que eu largo, o que eu levo nessas bifurcações. Então, ficou muito nesse momento de transição. Eu estou aqui, não está fácil passar por esse momento e eu estou buscando horizontes que me puxam e me guiam para conseguir passar por ele. Enfim, queria compartilhar só com vocês que eles estão ali vendo isso de uma outra forma, né? Achei interessante. É isso. É tão gostoso, né? Tá tão rica a nossa troca, que a gente vem lá do jardim, né? Aí fundamental, aí agora ensino médio, gente, é um privilégio de poder ter esse panorama, né? Que é um lugar que eu bato sempre na tecla quando eu dou aula nas formações, que a gente não pode perder de vista mesmo, né? O nosso aluno. Que é isso, ele vai chegar lá no ensino médio. Assim como quem recebe ele lá no ensino médio fala, ele tem um passado, né? Ele vem lá, ele teve uma jardineira que fica esquecida lá atrás, né? Ninguém fala da jardineira na formatura, mas ela passou, né? Imprimiu um monte de coisa ali também. Então, nós educadores, né, quando a gente consegue ter esse panorama e justamente, né, uma época, uma festa, como que ela pode permear cada faixa etária e justamente é possível, né? É possível se conectar a cada momento da vida, né? A gente pode até chegar justamente para nós adultos o que é isso, né? O que é se conectar com a Páscoa, com a Quaresma, enfim, muito legal, gente. Mais alguém quer engrossar o caldo? Vou aproveitar para responder para a Ana. Ana, muito bem-vinda. Seja bem-vinda aqui no grupo. E sim, a gente tem um grupo de WhatsApp. Então, eu vi que você colocou já o seu telefone. Depois a gente te inclui para você ficar sabendo dos próximos encontros, mas também estão lá na página do grupo, na página da Faculdade Rudolf Steiner. Mas acho que se ninguém mais vai falar, a gente podia ler um pouquinho, né? Para a gente não esquecer a nossa apostila. Então, também, como a gente sempre fala, a gente segue o estudo desta apostila aqui, é uma apostila que a Sociedade Antroposófica imprime, a vivência do decurso do ano em 4 imaginações cósmicas. Então, é possível encomendar na SAB, a gente até pede para que justamente não, se possível, não fazer cópia e imprimir na SAB, porque também movimenta um retorno financeiro para eles. E aí aqui a gente tem uma base, né, do que o Rudolf Steiner nos traz em relação às estações do ano e às festas. E justamente o nosso exercício é falar da festa de acordo com as nossas estações no hemisfério sul. E acho que uma coisa que eu tenho falado também nas formações, e acho que é importante aqui também a gente carregar essa pergunta, o quanto a gente tem que ter essa clareza que as imaginações são para uma zona específica do planeta, né? Que é justamente essa zona temperada, né? Se a gente pega ali aquela aula de geografia básica, né? O globo, a gente vai ter toda uma faixa tropical em volta ali da linha do Equador e a zona temperada ali para cima e para baixo, que pega toda a região da Europa, por isso que para eles as estações do ano são tão marcadas,
mas para nós é abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, assim, é São Paulo e região sul, né, do país que tem essa zona temperada, ou seja, essas estações de uma forma mais definida. Mas eu diria que a gente tem essa pergunta, né? Quais são as imaginações da zona tropical do nosso planeta, né? Então, e é muito legal isso, a gente tem as meninas aí da Bahia, de Minas, às vezes também a Maria Tereza lá do Maranhão, né, que já está ali pertinho do Equador, e aí a gente vê a riqueza cultural desses lugares, como ela nos conta muitas outras coisas que o Steiner nunca nem sonhou que essas coisas existem, né? Então, não dá para a gente esperar que venha tudo do Steiner. Então, como que a gente aprende a olhar e descobrir quais são esses seres, né? Não sei nem se são arcanjos, né, Lu? Talvez eles tenham, seja de outra hoste celestial. Mas acho que para a gente realmente carregar essas perguntas, se relacionar com isso, e principalmente observar, né? Observar os fenômenos, o que está no nosso entorno, o que essa atmosfera nos conta, porque foi assim que o Steiner chegou nas imaginações e nos arcanjos, a partir de perceber o elemento, né, do enxofre, como ele se comporta em determinada estação, né, em determinada época do ano. Então, enfim, para a gente ampliar em nossas pesquisas, né, dar um passo além. Quem sabe depois a gente escreve aí essa apostila da região tropical. E pensando, né, Glau, que a Terra também como organismo vivo, ela está, assim, vou até falar sofrendo, porque acho que está sofrendo grandes transformações, né, por conta da ação humana. Então, todo esse degelo, né, das capotas polares influenciam no fluxo das marés. E aí essas correntes marítimas, porque se a gente olhar para o nosso globo, né, e pensar um pouquinho que a gente tem as correntes marítimas, a gente tem as correntes de ar frio, que estão intimamente relacionadas com essas correntes marítimas, né? A gente vai conseguindo também tatear um pouquinho até do que a gente já falou aqui no grupo, acho que foi até você, Mani, não tenho certeza, que contou da observação do mar, né, de como que o mar ele vai mudando de cor a cada estação do ano, né? E novos habitantes desse mar surgem, e novos pássaros também surgem por conta dessa fauna marinha que se apresenta, né? Então a gente também aí, como guardiões do desenvolvimento humano, né, entender que essa terra como organismo vivo, ela vai seguir, né? E cabe a nós, seres humanos, termos esse pacto ecológico com essa terra para que nós mesmos não entremos em extinção, né? Então, olhar para esse organismo vivo, assim como o Steiner se propôs a olhar dentro daquele lugar geográfico que ele estava, daquele momento do desenvolvimento da Terra e do ser humano que ele estava, né? Porque hoje em dia a gente já chegou a um tal alto grau, né, do materialismo, que é isso, né? A gente troca de celular a cada 2 anos, porque o celular quebra, a gente sabe que para fazer o celular todo mundo invade as aldeias e vão pegar os minérios e vão... A gente sabe de tudo isso, né? Mas de que maneira também, como professores, né, guardiões, né, das nossas crianças, nós nos vinculamos a esses movimentos ecológicos para que realmente essas estações do ano, essa temperatura adequada, esse volume de água sejam compatíveis com a nossa existência humana na Terra, como seres também espirituais que nós somos, né? E aí, quando a gente olha, né, para esses artistas, né, especialmente artistas não ocidentais, porque nós, na verdade, não somos ocidentais, né, gente? A gente só é ocidental segundo a geografia, que colocou que do lado de cá é Ocidente e do lado de lá é Oriente, mas, assim, falando um pouco de geopolítica, nós somos ocidentalizados, não é? Mas nós fomos colonizados, né? Então, isso que a Glauce falou é muito importante para a gente olhar para essa apostila como uma fonte de inspiração,
como um guia de alguém que teve esse olhar ampliado para a natureza local e conseguiu tatear a partir do seu imaginário simbólico, da sua bagagem, né, também a corrente religiosa que ele estava vinculado, toda uma tessitura dessa teoria, né, dessa filosofia mais do que teoria. Então, acho que a gente está agora nessa leitura da primavera, né, Glau, que é relacionada à Páscoa, porque a gente aqui vive o equinócio de outono e depois vivencia a Páscoa. Lá eles vivem o equinócio da primavera e logo depois vem a Páscoa, né? Para a gente não ficar confuso achando que, de repente, a gente está lendo aqui a imaginação da Páscoa porque a gente acha que a Páscoa tem que ser na primavera, né? A gente não acha isso, né? Acho que a gente tem que assumir também esse lugar, né? Que fomos ocidentalizados e o que disso nós vamos nos despir e o que disso nós vamos seguir adiante e repaginar que nem um boi, né? Renomear, reencontrar com novas cores e algumas coisas que nem fazem sentido, a gente vai falar, ó, isso aqui não cabe, né? Então, só para a gente também entrar agora na leitura, muito consciente de que essa leitura é uma leitura que vai trazer uma Páscoa primaveril, né? E a gente está vivenciando uma Páscoa outonal. Inclusive, a gente fala muito do Natal, né? Como que o Natal tem a neve, o pinheiro, que são coisas importadas, né? Porque aqui não tá frio, aqui não neva, aqui não tem pinheiro no Natal, né? E na Páscoa a gente também faz isso, né? Porque a borboleta, o ovo, muitos desses elementos, né, que aparecem ali na nossa Páscoa importada, né, são elementos europeus, da primavera, não necessariamente da Páscoa, né? Esse coelhinho saltitante, essa borboleta, muita borboleta, tudo isso tem uma relação muito forte com a primavera. E lendo essa apostila a cada ano, né, eu e a Glaucia, a gente também vai percebendo e vai conhecendo essa terra como esse organismo vivo. Então, claro que existe uma ressonância nesse momento de equinócio nos dois hemisférios, porque em um momento a Terra começa a inspirar, no outono, aqui, nós estamos aqui. Em outro momento, a Terra começa a expirar, na primavera, onde nossos companheiros do hemisfério norte estão. Da mesma forma, nós temos as duas polaridades, a Terra fechada em si, quando ela já inspirou, e aí no inverno Steiner nos conta nessa apostila, né, que a Terra é mais terra, né? Se a gente pudesse ver ela de longe, a gente veria ela como uma gota bem redonda, bem arredondada, e a gente tem o outro polo, que é o verão, que é quando a Terra está completamente expirada. E se a gente pudesse olhar de fora, a gente veria muitos vagalumes incandescentes que são os seres humanos, que exalam mais sulfur, né? Na época do verão, e o próprio gás carbônico, o próprio reino vegetal, que traz essa qualidade mais sulfúrica para a atmosfera do verão, né? Então, a gente pode perceber que apesar, né, dessa imaginação está falando da Páscoa e alguns elementos não são elementos do nosso outono aqui, se a gente for olhar para esses guardiões, né, de cada uma estação do ano, que é o outono, o verão, né, o inverno, a primavera, a gente vai olhar para esses guardiões e perceber que eles fazem parcerias, né? Então, não é tão mal assim a gente falar um pouquinho de Rafael agora, né? Eu e a Glau, antes de encontrar com vocês agora, a gente falou um pouquinho, puxa, a gente tem uma partilha tão rica e acaba que a gente lê muito devagar a apostila, mas a gente não vai abrir mão de ler a apostila, porque lendo a apostila nós nos colocamos como pesquisadores disto que nós estamos observando, né? Então a pesquisa ela tem vários estágios. A gente observa, a gente registra o que observa, a gente vai pesquisar os registros de outras pessoas que pesquisaram aquilo e vai estudar,
né? Então, esse estudo é bastante importante para também ancorar tudo isso que a gente está trazendo aqui nesse balaio colorido, né? De cada uma vivência que foi trazida. Só para a gente não se perder e não pensar que a gente está achando que a Páscoa correta, olha que horror falar assim, é a Páscoa primaveril, que o Natal correto é o Natal invernal, né? Imagina, quem que não tem uma tia na família muito expansiva, muito alegre, que agora vai receber todo mundo no Natal, isso é Natal. A gente não pode virar antropólogo e torcer a cara para as coisas que dizem respeito a nossas animosidades, né? Porque isso tem uma relação com o nosso corpo etérico, né? Aquela história, né? O corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral e o eu. Então, cada um de nós escolheu estar aqui agora. Acho que agora a gente pode até ler, né? Bom, então vamos lá. Então, a gente está na página 34, para quem tiver apostila, no parágrafo que ele fala ali do Lúcifer. Então, lembrando que ele chega nessa imagem do representante da humanidade, né? Para essa imaginação de primavera. Vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, pode interromper a leitura, tá? Fica à vontade. Lúcifer estava representado, pictoricamente, desse modo na cúpula. Assim, ele estará representado escultoricamente no grupo esculpido que deveria formar o ponto central do nosso Goetheano. Deveria situar-se nesse ponto central do nosso Goetheano. Num certo sentido, o mistério da Páscoa deveria estar neste ponto central do Goetheano. Mas se considerarmos a escultura como um todo, de alguma forma ainda será necessária uma complementação. Pois tudo isso que pode ser visto como luciférico ameaçador, o arimânico ameaçador, é o ser interior das forças da natureza. É para onde as forças da natureza querem tender na época da primavera, em direção ao verão, e ao qual se opõe o princípio curativo sanante que irradia do Cristo. Mas um sentimento vivo de tudo poderá ser conseguido se depois de o todo se ter tornado arquitetônico e escultórico, e estar na arquitetura e na escultura o que descrevi, se no futuro ainda se puder introduzir mais uma vez a possibilidade de colocar algo dramático, vivo, perante este elemento plástico, justamente na época da Páscoa, algo dramático, vivo, no qual haveria dois personagens principais, o ser humano e Rafael. Justamente dentro dessa escultura e dessa arquitetura, deveria se passar uma espécie de peça de mistério, tendo como personagens principais o ser humano e Rafael. Rafael com bastão de Mercúrio. Rafael com tudo que se refere ao bastão de Mercúrio. Então, Rafael é justamente esse arcanjo da primavera. No artístico vivo, tudo é exigente. E, no fundo, não existe uma escultura ou uma arquitetura que, se em seu interior for verdade cósmica, não exigisse o que acontece artisticamente dentro de um espaço que tem essa arquitetura, essa escultura. E na época da Páscoa, essa arquitetura, essa escultura exigiria uma peça de mistério. O ser humano, instruído por Rafael, sobre até que ponto as forças arimânicas e luciféricas fazem o ser humano adoecer, e até que ponto se pode ser conduzido pelo poder de Rafael a conhecer e a compreender o princípio curativo, a grande terapia cósmica que vive no princípio crístico. E se tudo isso pudesse ser feito integralmente, pois o Goetheano estava predisposto para tudo isso, entre muitas outras coisas, constaria, por exemplo, que tudo que pode fluir para dentro do ser humano, a partir dos segredos arimânicos e luciféricos, experimentaria uma certa coroação, justamente na época da Páscoa. Se conhecermos o arimânico, como ele atua no calcário, que se torna vivo na primavera, e no qual se almeja acolher cobiçosamente o astral cósmico, vamos conhecer as forças curadoras em tudo que é salino. Nos efeitos grosseiros, esta diferença não se expressa,
nos efeitos terapêuticos, ela se expressa. Por exemplo, vamos conhecer os efeitos terapêuticos de todos os depósitos salinos ao podermos estudar este urdir e viver do arimânico nos depósitos salinos da Terra, pois ainda nos aprofundaremos nisso na próxima abordagem. O que, em uma época do ano, é arimanizado, é novamente transformado em força terapêutica em uma outra época do ano. E se reconhecermos o que acontece misteriosamente nos produtos da natureza, nos seres da natureza, vamos conhecer sua força terapêutica. O mesmo se dá com o luciférico. Reconhecemos o que atua como forças terapêuticas daquilo que trabalha no ácido carbônico, em corpos volatilizados que, ao vaporizar, almejam subir. Pois, como lhes pude dizer, que, de fato, em toda água existe um algo mercurial. Assim, em tudo que é ácido carbônico, há algo sulfúreo, fosfórico. Tudo bem? Continua? Vocês lembram, vou só dar só para a gente lembrar que quando começa esse processo, né, que a gente está aqui no outono, que vão tendo esse processo de cinzas, né, porque depois que o reino vegetal chega a seu ápice, então começa a força descendente, né, em direção do céu para a terra. Então essas folhas que se erguem, estão indo para cima, elas começam a cair. O caroço das coisas, as sementes. Então, toda essa primeira crosta da Terra, ela é uma crosta formada de cinzas. E é isso que possibilita que lá no interior da Terra aconteçam os processos salinos e as formações de sal. Então, lá na primavera, quando tem esse despertar, e aí a força ela é ascendente, ou seja, ela é da Terra em direção ao céu, né? Então, se a gente está olhando, né, e consegue imaginar uma coisa mais ou menos assim, ó, estão vendo bem isso? A gente tem aqui uma força que vai em direção ao céu e uma força que vai em direção à terra, né? No momento da primavera, que é o que ele está falando aqui na apostila, o que que acontece? Nessa primeira camada, a gente tem esses processos onde está o cálcio, né? E só é possível, né? Ele fala aqui, né? Deixa eu ler aqui para não distorcer nada. Ele fala, o que vai fazer o ataque ao cálcio são os seres arimânicos, né? Os seres luciféricos vão fazer um ataque àquilo que é, sabe, tudo que é sólido se desmancha no ar? Aquilo que vai emergindo da terra como os vapores para a formação das nuvens, né? E é esse estar entre esses dois polos, né? Lúcifer, né? Nesse lugar mais sensório, mais impalpável, né? Mais astralizante, e Ahriman nesse lugar mais concreto, mais material, mais físico, né? Então, o ser humano está entre essas duas forças. E o que é que vai trazer o equilíbrio, né? São os processos salinizantes, né? E o Rafael, que ele traz esse bastão, né, de Mercúrio, eu achei muito bonita essa imagem desse bastão que é algo ereto, né? E que é o símbolo, né, da medicina, por exemplo, né? Esse bastão de Mercúrio, né? É esse bastão de Mercúrio que possibilita que o ser humano, então, adentre nas forças terapêuticas que vão se revelar se nós estudarmos os processos salinos. Então, esse sal, ele tem muito a ver com essa capacidade do ser humano de pensar e de ser humano, né? E é isso que vai nos possibilitar passar por essas, desculpem falar assim, tentações arimânicas e por essas tentações luciféricas. Tentações no sentido de que ele fala, né, de que o Ahriman vai tentar entrar nesse cálcio que está fechado, mas que está vazio e que foi espiritualmente preenchido durante o inverno,
né? Porque ali na primavera a gente está saindo do inverno. O inverno é essa condição em que a terra ela é mais terra, né? Então tudo que está lá dentro está preenchido espiritualmente, né? A terra é mãe, Pachamama é a terra, ela é completamente viva, né? Só para a gente não ficar achando que é abobrinha, essas coisas do processo salino, do cálcio, dos vapores, né? Essa coisa luciférica e arimânica, né? Ele usa dessa linguagem para que a gente possa se aproximar disso e compreender, né? Muito bom, vamos lá. Não existe o ácido carbônico que, como diz o químico, seja constituído apenas de um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Não existe esse ácido carbônico. Em tudo que nós mesmos produzimos como ácido carbônico, no ar expirado, vive algo fosfórico, sulfúreo. Este ácido carbônico, CO2, um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio, é apenas uma abstração. É o que surge no ser humano como configuração intelectual. Em realidade, não se encontra nenhum ácido carbônico, se assim posso me expressar, que não contenha em extraordinária diluição algo fosfórico, sulfúreo. E os seres luciféricos anseiam chegar a esse elemento fosfórico, sulfúreo, em um vapor ascendente. E novamente nesta curiosa compensação que existe entre o sulfúreo que se torna astral e o calcário que se torna vivo, se expressam aquelas forças nas quais podemos reconhecer os efeitos terapêuticos. Assim, por exemplo, entre muitas outras coisas que estão ligadas ao segredo pascual, nesta peça de mistério da época da Páscoa, justamente pelo fato de se juntar, de se colocar perante o que foi esculpido e pintado, o que no correr do ano foi transmitido como formas de efeitos terapêuticos, aqueles que querem ouvi-lo poderiam encontrar o encerramento de uma maneira que poderia perfeitamente ser diretamente viva, religiosa e artisticamente. Realmente poderia ser coroado pelo fato de ser inserido em todo o decurso do cosmo, no curso do ano, e dentro do culto da Páscoa, estaria contido algo que se expressaria nas palavras: sentimos o Salvador do mundo, sentimos aquele que, como Salvador, queria levar o grande mal da terra, pois ele foi, como já apresentei várias vezes, o grande terapeuta na evolução da humanidade. Isto é sentido, e a isto se sacrifica com tudo o que se pode ter como sabedoria sobre efeitos terapêuticos. Isto se inseriria no mistério da Páscoa, ao culto da Páscoa, ao se realizar verdadeiramente este culto da Páscoa, de maneira que ele se encaixasse de modo bem evidente no curso do ano. Nós ainda chegaremos a outros fatos, mas nisto que se coloca perante os seres humanos como uma poderosa imaginação, na época de Micael, na época do Natal, eu apenas lhes pude trazer as imagens. Mas nisto que, como uma imaginação, se apresenta perante o segredo da Páscoa, onde perante o efeito espiritual natural surge a vida espiritual superior, tal como pode se desenvolver no entorno do Cristo, nisto lhes pude apresentar como, no terrestre, isto pode levar diretamente ao culto, e como isso também pode acolher o que deve ser cultivado e cuidado no terrestre, as forças curadoras, sanantes, e o conhecimento daquilo que pode destruir o organismo humano, destruí-lo arimanicamente, lucifericamente. Arima endurece o ser humano. Lúcifer quer dissolvê-lo pela respiração, esvanecê-lo. Em tudo isso estão as forças que fazem adoecer. Tudo o que eu diria sob a influência do grande mestre Rafael, que é Mercúrio na terminologia cristã, Rafael que nos usos cristãos leva o bastão de Mercúrio, tudo isso que sob o grande mestre Rafael pode ser aprendido nesse campo, só pode alcançar sua coroação digna ao ser introduzido sutilmente no culto da Páscoa, que ainda pode abranger muita coisa, como eu lhes apresentarei em uma próxima consideração.
Aí nessa parte, Blau, a gente já faz a tradução assim, ó, que esse grande mestre Rafael pode ser aprendido neste campo, só pode acompanhar coroação digna ao ser introduzido sutilmente no culto dos Ibejes, que é lá na primavera, gente, que é lá nessa época, né? A gente está aqui centrado na Páscoa porque a gente está vivendo a Páscoa, mas nesse momento da primavera é interessante a gente pensar o que é que a gente celebra no ciclo anual. Quais são as expressões, né, que surgem na nossa primavera? O que que tem aqui, né, na onde eu tô, que é uma expressão cultural que vem como essa força sanadora, tal qual a Páscoa primaveril é e tal qual a gente poderia chamar desse elemento mercurial, que vai balancear, né? Uma força que enrijece demais e outra força que quer dissolver. Eu nem sei se eu falo Cosmo, Damião, se essas palavras, não tem nenhum ritmista aqui para ajudar a gente, né? Se eles dão conta, será, de segurar esse caduceu mercurial, né? Confundir com essa fala, vocês acham? Só para a gente pensar um pouquinho que a gente está fazendo essa leitura da primavera, e é importante também a gente imaginar e tatear quais são os nossos festejos primaveris, porque a gente não está vivendo a Páscoa na primavera, né? A gente está vivendo uma Páscoa micaélica, uma Páscoa outonal. E vejam que bonito esse ano, que depois da Páscoa, vamos ter que falar isso nesse grupo do Brasilidades. Viemos na Páscoa, logo depois teve o Carnaval. Nossa, que loucura, um Carnaval depois da Páscoa. Mas vejam vocês o que aconteceu nesse Carnaval. Não é que se começa a desmistificar o diabo e ele não está mais grudado na figura de Exu? Parece que a Páscoa teve aí o seu efeito, né? Foi a primeira vez que o Carnaval veio e pá! Primeira vez não, que o Carnaval ele é muito revolucionário, né, gente? A gente sempre tem algum presente, né? Vindo assim das comunidades de Carnaval. Mas acho que depois da Páscoa, não sei quando que aconteceu, né? Na história, gente. Acho que isso foi realmente bem forte, bem interessante. E é isso, e lembrar o quanto os arcanjos, eles estão de mãos dadas, né? Então, eles se complementam. E essa grande parceria, então, de Micael e Rafael. Então, como a gente viu agora, né, essa imaginação do Rafael, então é o representante da humanidade, lembra que a gente fez todo um caminho, observamos as imagens para entender esse equilíbrio dessas forças, né? Então, isso para a primavera, e aí já fica essas sementes também, né? Como a gente pode relacionar, então, essa imagem curativa e esse equilíbrio de forças, que né? Se a gente pega essas forças assim e põe assim, a gente percebe uma relação muito forte com a própria balança, que é outra imagem micaélica do Micael lá do dia 29 de setembro, né? O vizinho lá do Cosme e Damião, do dia 27. E aí a gente começa a fazer várias relações, né, com a nossa cultura e o quanto justamente a nossa Páscoa tem essa qualidade micaélica, que vem aí esse ferro, essa espada de ferro sideral, que faz com que o enxofre, então, volte para o seu lugar, e tudo que a gente vive durante a quaresma, todas as crendices, isso de se cuidar, de se fechar, o São Jorge, né? Então, todo esse processo que a nossa cultura também nos conta. E aí a gente, então, encerra a leitura da imaginação de primavera, aqui, no caso, vinculado com a Páscoa. E aí a gente, no nosso próximo encontro, que vai ser lá no final de maio,
a gente começa, então, a imaginação de inverno. E aí já vão se preparando que vai dar o outro nó, né? O nó vai ser que a gente vai falar, vai ter o Natal aparecendo, mas falaremos de São João. Então é bom que vai todo mundo se acostumando a fazer essa troca, né? É o que eu sempre falo. Ser brasileiro é a maior chance de trabalhar a alma da consciência. Então é por isso que a antroposofia está com tudo aí no Brasil, que a gente tem que pensar, as coisas não estão prontas para nós. E se a gente segue as coisas prontas, a gente só responde ao colonialismo. Então, vamos lá, né, gente? Vamos pensar. Posso compartilhar uma coisa? Sim. Dá tempo? É rápido? Temos uns minutinhos. É rápido, mas é profundo, então é chato, né, de jogar assim. Mas a Lu fez voltar uns 3 parágrafos, sei lá, quando ela estava falando do sal, a gente leu agora sobre o sal, cálcio, os depósitos salinos. Eu fiquei aqui no turbilhão sozinha na minha casa, eu estava estudando as substâncias do batismo, e aí eu estudei que na comunidade dos cristãos, no livro inclusive indicado pela Glauce, tem a presença do sal no batismo, e aí eles caracterizam o sal de 3 maneiras, né? Que aí tem a ver com o que a gente está falando. A primeira maneira é porque o sal, eles são cubos de sal. Então, é quase como se fosse a qualidade formativa da terra. Chama-se como se fosse a natureza da força mais formativa da terra. Eu fiquei com essa palavra agora, formativa, e com tudo isso que a gente está falando. A segunda qualidade que se pensa ali espiritualmente do sal é a qualidade dele de morte, de passagem. E aí eles vão olhar essa imagem no Mar Morto, nos desertos que circundam a presença desse sal. Eu também fiquei com isso forte. E a terceira é o caráter conservador do sal. Quando a gente vai fazer uma conserva, precisa conservar um alimento. Então, enfim, agora é cruel jogar isso assim, a gente não poder se aprofundar, mas essa natureza polar do sal, eu fiquei tão... Agora comecei a relacionar com a nossa apostila, daquilo que conserva a vida, né? Que pode ser, e também que está atrelado a essas imagens de morte mesmo, de passagem, né? O que dá a forma é também aquilo que está presente na desforma total, né? De quando a gente solta. E nem sei agora, só anotei aqui, vou ter essa observação, quem sabe um dia a gente, né? Acho que a gente pode ficar com essa lição de casa, de pesquisar um pouquinho sobre esse elemento salino e observar onde a gente encontra ele na natureza e como que a gente faz o uso dele no nosso cotidiano. E quem souber mais um pouquinho sobre essas coisas mais profundas e for cientista, pode nos contar um pouquinho mais sobre esse sal. Aí a gente pode começar o próximo encontro trazendo um pouquinho desse elemento que vai ser bem importante para o nosso estudo, né, do inverno. Tá bom? Então, Aí a Bárbara puxa a retrospectiva do sal. Que eu achei ótima essa fala, Bárbara, muito bom. Muito boa noite, gente. Um ótimo renascimento a todos. A gente sabe que muitas vezes o ritmo anual, ele parece que ele pega no tranco depois da Páscoa, né? Então, que nós possamos aí nos permear, né, dessas lindezas que cada um traz na sua vivência e seguir adiante aqui no nosso encontro para conduzirmos juntos esse estudo, né, até o final da apostila. Depois a gente começa de novo, né, porque assim como é todo ano, né? Então, boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigada.